O Instituto IFMA Campus Bacabal tem um projeto que visa acabar os preconceitos e desrespeitos e de violência de gênero. A importância de ensinar os alunos a respeitar a qualquer cidadão, que seja pelo gênero, classe ou raça. A coordenadora do Núcleo de Estudo de Gêneros do IFMA, Catarine Soares, fala sobre a importância de educar os alunos através de palestras, atividades e experiências para serem pessoas que não sejam preconceituosas. O objetivo do nosso projeto, dentro do trabalho desenvolvido aqui no Núcleo de Gênero Tiresias do Campus Bacabal, é a gente ter uma sociedade que apoie mais, né, que respeite mais as pessoas, uma sociedade que entenda que essa diversidade de gênero, ela exige, que é necessária, e principalmente que a gente consiga esclarecer às pessoas que questões de gênero perpassam não só a questão masculino e feminino, mas questões que são sociais. E questões que são exigidas nesse meio em que a gente vive nessa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que cumpra o seu papel e a sua função, que é ser uma sociedade diversa. O que o projeto visa para a sociedade nos dias de hoje? Bom, dentro do âmbito do IFMA Campus Bacabal, nós trabalhamos dentro do Núcleo de Estudos de Gêneros com temáticas, né, que abarcam desde políticas sociais para a população LGBT, mulheres, pessoas trans, mas o objetivo principal é trabalhar com os nossos alunos. Então, a gente quer que os nossos alunos eles tenham uma consciência maior do seu papel social e por que a nossa sociedade precisa da diversidade. Nós estamos falando de uma sociedade em que a gente tem o nosso país num dos rankings, né, como um dos primeiros colocados que mais mata pessoas que são LGBTs. A gente tem uma sociedade num país onde a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho ainda é extrema. Só em 2023 nós tivemos uma lei que atesta que homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa, desempenhando a mesma função. E a gente não está falando do século passado, nós estamos falando do século XXI. Então, são discussões que são necessárias e esclarecimentos que são necessários. O que a gente compreende é que as questões de gênero perpassam questões de violência, de todos os tipos, questões sociais interligadas à questão racial. Então, quando a gente tem os nossos alunos esclarecidos a partir dessas políticas, que são políticas sociais, estudando de fato para se apropriarem dessas questões, porque no Tiresias nós temos os encontros, que são mensais, então nós de fato estudamos textos que trabalhem a questão do gênero. Então, o que se faz é uma orientação. Quando nós temos eventos, né, esclarecedores, todo ano no IFMA realiza alguns eventos que são necessários dentro da temática educacional, né? Nós estamos falando de um ambiente educacional. O IFMA, como todas as instituições de ensino, segue políticas que dentro do nosso Código Maior, a BNCC, tratam de questões de diversidade, de gênero e políticas, né, que tratam sobre diversidade, porque nós temos normativas que também falam disso. Então, se faz necessário, a partir desse objetivo geral, esclarecer os nossos alunos, fazer com que eles sejam pessoas que respeitem o diverso, fazer com que eles entendam o meio onde eles vivem e que a nossa sociedade precisa desses esclarecimentos. Então, Bacabal precisa de políticas que trabalhem questões de gênero, porque ainda existe muito preconceito, não só com as populações LGBT, com as populações quilombolas, com os indígenas. Trabalhar questões de gênero é perpassar todas essas questões. Então, se dentro do escopo social eu não tenho essas diversas representações, quer dizer que algum segmento social não está sendo atendido. Falar de gênero hoje, no Brasil, no mundo, na cidade de Bacabal, é entender que a gente precisa implementar políticas que atendam as pessoas de diversas formas, respeitar aquele que é diferente e ter uma população que vai ser esclarecida, né?
Como eu te falei, quando a gente fala de gênero, a gente não fala só da questão biológica, masculino e feminino. Quando a gente fala de gênero, a gente fala de questões diversas, a gente fala de mercado de trabalho e como essas questões são introduzidas a partir de determinados questionamentos que se tem socialmente. A gente fala de ter mulheres ocupando espaços de poder, seja na política, nas empresas privadas. A gente fala de uma sociedade que prepara, de fato, o cidadão para aprender a lidar com o diverso, com essas questões. Então, eu preciso, numa sociedade, ter representação. E é isso que a gente tenta fazer aqui, é esclarecer os nossos alunos para enxergar a diversidade como algo positivo dentro da sociedade, porque é isso que é. Quanto mais diversa a sociedade, melhor eu vou ter os componentes desse corpo, desse meio social, esclarecidos sobre diversas questões. E não, principalmente, não reproduzindo preconceitos, não reproduzindo algo que é negativo dentro da nossa esfera, principalmente quando a gente fala de Brasil.